Fala galera, professor Daniel Colares, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa aulazinha de matrizes. Vamos começar uma ideia de matrizes bem legal, tá bom? Vamos falar os conceitos básicos de matrizes. Matriz é um assunto muito extenso, né? Então a gente precisa trabalhar em certos, períodos, em certos pedaços, vamos dizer assim. E agora nessa aula, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar os conceitos básicos, a definição, trabalhar a ideia de diagonal, alguns tipos de matrizes e para finalizar a gente vai trabalhar um pouquinho de igualdade de matrizes, tá bom? Em uma outra aula, em uma outra oportunidade, iremos trabalhar outros tópicos desse assunto. Então, inicialmente, são aqueles conceitos preliminares, simples, que você vai trabalhar na ideia de matrizes, tá bom? Para começar, olha bem esse slide aqui, ó, que eu trouxe para você, tá bom? Olha bem, ó, nesse slide aqui que a gente trouxe para você, tá? A gente vai trabalhar a ideia aqui de a definição de matrizes, tá bom? Vamos trabalhar o que é a definição de matrizes. E o que é uma matriz, na verdade, pessoal? Matriz é uma tabela, Uma tabela onde você vai organizar os dados. E se você observar a figura, que está sendo colocada para você aí, você vai observar que essa tabela é organizada em linhas. Observa que as linhas, elas crescem de cima para baixo e as colunas, onde elas crescem da esquerda para a direita. Observa bem aqui, nesse cantinho aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Pregar a caneta. Observa, ó, eu tenho a linha 1, tá vendo aqui, ó? A linha 1, ó, depois a linha 2, depois eu tenho a linha M, tá bom? O crescimento dela é aqui, ó. Aqui é a linha 1, aqui é a linha 2, né? Bem aqui nós teríamos a linha 3, lá embaixo vamos ter a linha M. Da mesma forma, as colunas vão crescer aqui, ó, na horizontal. Aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3, aqui é a coluna 4. Observa bem aqui, ó. Observa bem aqui que eu tenho um. O que significa isso? Significa que eu estou na primeira linha e na primeira coluna. Tudo bem? A organização é dada assim, ó. A, I, J. Aonde, pessoal, esse I aqui, ó, representa a linha e esse J aqui representa a coluna. Então, se eu digo assim, ó, estou no A23, o que significa isso? Significa que eu estou na segunda linha e na terceira coluna. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma matriz. Olha bem aqui, ó. Dá um exemplo para vocês. Eu tenho uma matriz A, Geralmente a matriz é representada por uma letra maiúscula, A, certo? Ok? Pode ser qualquer outra letra. Eu falei A, mas poderia ser qualquer outra, tá bom? E aí, geralmente, ela é apresentada assim, ó, 2, por exemplo, 3 menos 1. Aqui, 0, 4 e 6. Olha bem, ó. Essa matriz, especificamente, ela tem duas linhas. Olha a primeira linha aqui, ó, 2, 3 menos 1. Olha a segunda linha aqui, ó, 0, 4, 6. Ela tem duas linhas, mas ela tem três colunas. Coluna 2 e 0, coluna 3 e 4, coluna menos 1 e 6. Então a gente fala que essa matriz é uma matriz do tipo 2 por 3. Lembrando, o primeiro sempre representa o número de linhas, o segundo sempre representa o número de colunas. Mas, por exemplo, se eu perguntasse a você quem é o elemento A23, olha bem aí, ó, o elemento ele é representado pela mesma letra, no caso lá a letra A, só que na fórmula minúscula, A matriz representada com uma fórmula maiúscula e o elemento de uma fórmula minúscula. Quem é o A23? É o elemento que está na segunda linha, olha bem, ó, e terceira coluna. Então vamos lá. A segunda linha é essa linha aqui, ó. Essa é a segunda linha. E se você for lá na terceira coluna, tá aqui o elemento, ó. Ele é o elemento 6, não é isso? Então tá aqui, Eu tô no o A23 é o 6, tá bom? Bora para o segundo exemplo aqui, ó. Por exemplo, Vamos para o segundo exemplo bem legal aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu tenho agora uma matriz B. Olha bem, ó, matriz B. E eu vou desenhar ela assim, ó. Menos 2, 3 e 4, 1, 0 e 6, 7, 8 e menos 5. Bom, essa é uma matriz do tipo 3 por 3, A gente fala também que essa matriz é uma matriz de ordem 3.
Observa, ó, sempre que o número de linhas for igual ao número de colunas, né, você pode dizer apenas, você pode resumir falando que é da ordem 3. Por exemplo, se fosse uma matriz 2 por 2, ele falaria que era uma matriz de ordem 2. Lembrando, ó, esse caso aqui, 2, 3, a gente chama de tipo, né? Ó, é uma matriz do tipo 2 por 3, tá bom? Aqui eu posso dizer que é uma matriz do tipo 3 por 3 ou de ordem 3. Tudo bem? Essas são algumas, né, vamos dizer assim, algumas nomenclaturas básicas, né, alguns elementos básicos sobre matrizes. O que a gente aprendeu aí? A gente aprendeu que a matriz ela é organizada em linhas e colunas, lembrando que a linha é em forma decrescente, né, e a decrescente de cima para baixo, desculpa, né, e as colunas, né, da esquerda para a direita, né, sempre crescendo assim. Também ela é sempre representada por uma letra maiúscula e seus elementos por uma letra minúscula. Se vocês observaram que ela tem um ponto, uma localização. Lembrando que tem uma ordem. Primeiro vem a linha, depois vem a coluna. Tudo bem? Vamos lá. Bora voltar para cá, para os slides, não é isso? Vamos trazer a ideia para cá de novo, novamente, tá? Vamos aqui e observa. Bora construir a nossa primeira matriz. Ele fala assim, ó. Considere a matriz M, A e J 2 por 3. Observa, ó, nós temos uma matriz do tipo 2 por 3. Tal que A e J é igual a I mais J. A gente vai construir a matriz. Tem uma formulazinha, ó. Cada elemento, ó, A e J, a gente vai pegar o I e o J e somar. Tudo bem? Aí ele quer que você escreva essa matriz M. Beleza. Então bora para cá, né? Bora voltar aqui, tá bom? Observa, ó. Eu vou abrir aqui uma matriz, tá? Aí eu vou escrever ela assim, ó. Ela é A11, tá bom? Lembrando que ela é uma matriz, ó, 2 por 3, tá? Então ela vai ter A12, A13. Observa bem, ó, que eu escrevi, ó, a minha primeira linha, lembrando que ela tem 3 colunas. Vamos escrever a segunda linha. Aí começa, ó, A21, o próximo A22 e o próximo A23. E aí você fecha. Observa, ó, ela tem 2 linhas e ela tem 3 colunas. Lembrando, o primeiro elemento, ó, ele representa o I e o segundo elemento aqui, que é um aqui nesse caso, representa o J. Observa que ele quer que a gente forme essa matriz M, não é isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elementozinho, tá bom? Vou dar exemplo para você, ó, A11, aqui, ó. A11, tá? O primeiro elemento é 1, o I, e o segundo elemento é quem? É o J, que também é 1. Aí eu vou somar, ó, 1 mais 1, 2. Porque ele quer que você faça exatamente essa soma. Por exemplo, se eu pegar aqui o A23, né? Ó, o I é 2, então escreve aqui, ó, 2, e o J é 3. 2 mais 3, 5. E assim eu vou escrevendo cada elemento da minha matriz. Logo, pessoal, se eu pegar os elementos daqui e trouxer para cá, olha o que é que vai surgir aqui em minha matriz M. Ó. Minha matriz M vai ser a seguinte, vamos abrir aqui, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. Ok? Próxima linha, ó. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. E 2 mais 3, 5. Tá aqui a minha matriz M, tá ok? Só para recapitular, né? Essa minha matriz M, ela é do tipo 2 por 3. Significando o quê? Que eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Tudo bem? Então, pessoal, conceitos básicos de matriz. A gente já sabe o que é uma matriz, que é uma organização de dados em tabela, né? Uma tabela, na verdade, a matriz é uma tabela. Uma vez, né, falando desse parâmetro de matrizes, um aluno perguntou assim: professor, por que matrizes não caem no Enem? Matrizes caem no Enem. Mas ele falou assim, mas não está no edital, porque eu li o edital. Realmente não está lá, explicitamente falando assim, estudo das matrizes. Mas quando ele trabalha assim, ó, trabalhando com tabelas e gráficos, quando ele fala assim, ó, trabalhando com tabelas, já pressupõe-se que você pode trabalhar matrizes.
Não as operações, né? As matrizes têm algumas operações, como soma, né? Subtração, multiplicação, mas ele vai trabalhar o básico. Ele quer que você localize numa tabela organizada em matrizes, né? A posição de um elemento, tal, e etc. Aí sim, aí tranquilo, né? Como já caiu algumas questões na prova, tudo bem? Mas, por outro lado, né? Nunca vi uma questão de você fazer as operações, tal, e etc. Não, tudo bem? Bora voltar, vamos voltar para cá para a gente ver o próximo passo que a gente vai dar aqui no estudo das matrizes, tá ok? Observa bem, deixa eu pegar aqui uma canetinha legal. Pessoal, vamos definir alguns tipos de matrizes, tá ok? Isso é muito importante para o nosso estudo futuro, tá? De trabalhar esses tipos de matrizes. A primeira delas é a matriz linha. Observa aqui, ó, a primeira que eu trouxe para você aqui, ó, a matriz linha, tá bom? No começo da aula eu não falei, mas a gente pode representar uma matriz assim, ó. Olha bem, ó. Ela pode ser assim, né, entre parênteses, mas também pode ser assim, ó, entre colchetes, tá bom? Em qualquer uma das duas formas, tá? Você está representando matriz. Aí existe uma terceira, que é assim, ó, são duplas linhas verticais, assim, ó. Também pode ser representada assim, qualquer uma delas. Essa última aqui está em desuso, né? Muito pouco você vê nos livros, você vê mais essas duas aqui. E o que é uma matriz linha? Pessoal, a matriz linha é aquela que só tem uma linha, tá bom? Observa bem, vamos dar um exemplo aqui, ó, exemplo A, né? Da matriz A aqui, ela seria assim, ó, ela seria, por exemplo, 1, menos 1 e 2, né? Ela seria uma matriz linha. Nesse caso, qual seria o tipo dessa matriz? Ela seria o tipo que, ó, ela seria 1 por 3, né? Por que 1 por 3, né? Bora lembrar, ó, ela só tem uma linha, não é verdade? Ela só tem uma linha. Mas observa que ela tem 3 colunas. Ó, vou colocar aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tudo bem? Vamos dar um outro exemplo aqui, ó, matriz B, né? Vamos desenhar assim, em forma de colchete agora, né? Para ficar legal aqui. Eu vou ter assim, ó, menos 1, 0, 2 e 4. Que uma outra matriz, linha, tá bom? Nesse caso, ela é do tipo que ela tem uma linha, né? Mas ela tem, ó, 4 colunas. Tá aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Tudo bem? Então, ela é uma matriz linha quando ela apresenta apenas uma linha. Tudo bem? Mas aí, pessoal, né, vamos para a matriz coluna. Vamos lá. A matriz coluna é aquela que apresenta apenas uma coluna. E olha que interessante, a matriz linha ela tem uma linha, mas ela tem várias colunas. Já a matriz coluna, ela tem várias linhas, mas apenas uma coluna, é o contrário, né? Vamos lá, vamos representar assim, ó, C, né? Vamos aumentar a letra aqui, no caso, né? Aqui, ó. No caso, eu tenho aqui, por exemplo, menos 5, 0 e 2. Então, é um exemplo qualquer, tá bom? Nesse caso, ó, nós temos 3 linhas, mas só temos uma coluna, né? O importante é o número de colunas, já que é uma matriz coluna, tudo bem? Outro exemplo, vamos aqui para o item D. Ó, o item D eu vou fazer aqui, ó, em forma de chave aqui, tá bom? Aqui assim, tá ok? Vamos lá, por exemplo, menos 2, 4, 5, 1. Bora fechar aqui, ó. Eu tenho uma matriz aqui no caso, uma matriz que ela tem 4 linhas e uma coluna. Daniel, me mostra as linhas aqui, ó. Tá aqui, pessoal. O número 2 é a linha 1, né? O número 4 é a linha 2, o número 5 é a linha 3 e o número 1 é a linha 4. É só você pensar na ideia dela aqui na horizontal assim, ó. Tudo bem? Ela tem 4 linhas, mas ela só tem uma coluna. Tudo bem? E a última matriz aqui, né, desse primeiro slide aqui, tá bom? É a chamada matriz nula. Geralmente, pessoal, representada pela letra 0, né? 0 de nula, tá bom? É a matriz onde todos os seus elementos são 0. Sabe aqui, ó? Todos eles são 0. Nesse caso, nós temos a matriz 2 por 2. Aí lembra, né? Quando são iguais, a gente pode dizer que ela é de ordem... Olha bem, ó. Ela é de ordem 2. Tudo bem? Mas eu posso ter uma matriz assim também, ó. Uma matrizinha assim, ó. Desculpa, uma matriz nula, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0 aqui também, né? O importante é que todos os elementos sejam 0. Nesse caso, ela seria uma matriz nula do tipo 2 por 3. Tudo bem? Então, assim,
Acabamos de ver, pessoal, os primeiros tipos de matrizes. São as matrizes mais básicas, né? Matriz linha, aquela que apresenta uma linha. A matriz coluna, aquela que apresenta apenas uma coluna. E a matriz nula, tá? A matriz nula, todos os seus elementos devem ser zero, tudo bem? E assim, a gente tem vários tipos de matrizes, muitos, né? Qual é o seu intuito? Principalmente pesquisar, pessoal, né? Pega lá um livrozinho, pesquisa, né? Pega o teu livro didático, pesquisa, se você achar que não ficou satisfeito. Hoje a gente tem muitas formas de pesquisar, você vai lá na internet, olha lá o que é a matriz, tal, 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 beleza? Aqui a gente está falando dos princípios básicos, né? As principais, aquelas que a gente vai usar no nosso dia a dia aqui, tá bom? Legal? Mas assim, na medida que a gente for trabalhando as outras aulas de matriz, a gente vai apresentando mais tipos, tá bom? Nessa inicial aqui serão apenas alguns tipos de matrizes. Certo? Tudo bem? Vamos lá, vamos voltar aqui para os slides, tá bom? Vamos voltar lá para os slides. Olha aqui o próximo slide. O que é uma matriz quadrada, tá? Essa é uma matriz altamente importante. Você vai ver que ela vai acompanhar a gente durante um certo período, né? O que é a matriz quadrada? A matriz quadrada, pessoal, é aquela que a gente apresentou há pouco tempo, é aquela que a gente pode chamar ela de ordem, lembra? Tá? A matriz quadrada é aquela assim, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma linha, tá vendo? Ó? Segunda linha, terceira linha. Eu também tenho, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ou seja, essa é uma matriz do tipo 3 por 3. Ou seja, o que é uma matriz quadrada? É quando o seu número de linhas é igual ao seu número de colunas, tá bom? Isso representa uma matriz quadrada, certo? Observa também que a matriz quadrada ela tem dois fatos muito importantes. Quando você vai para essa primeira pontinha aqui de cima, ó, aqui, ó, essa pontinha aqui de cima, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, quando você vem, ó, A11, A22, A33, vocês estão diante das DPs, que eu chamo, né? O que é as DPs? São as diagonais principais. Elas sempre vão ter esse sentido aqui, ó. Começando nessa primeira pontinha aqui, ó. Vou até fazer uma setinha aqui para você ver melhor. Tá vendo aqui? Bom? Agora, quando você vem para o outro lado, aí você tem as diagonais, ó, secundárias. No caso aqui, ó, A13, A22, A31. Tá bom? Ó, assim, ó, nesse sentido, diagonal principal, e nesse sentido aqui, a diagonal secundária. Daniel, traz um exemplo pra gente. Simples, bora pro primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo A, tá? Aí observa bem, eu tenho aqui, ó, 2 menos 1, 0, 5. O que acontece? Essa matriz, ela é da ordem 2 por 2, ou seja, é a matriz do tipo 2 por 2. Desculpa, ela é uma matriz de ordem 2. Lembra que a matriz quadrada está ligada com a palavra ordem, né? Não precisa a gente estar falando 2 por 2, 3 por 3. Basta apenas dizer assim, ó, ordem 2, ordem 3. Tudo bem? Você vai notar também que o 2, olha bem, ó, o 2 e o 5 fazem parte da minha diagonal principal, tudo bem? Assim como o 0 e o menos 1 fazem parte da minha diagonal secundária, tudo bem? Vamos para cá, vamos para outra aqui, ó, B, vamos para B aqui, né? Vamos lá, vamos fazer aqui uma matriz maior, menos 1, 0 e 2, né? Vou colocar aqui 5, 4 e 3, 6, 7 e 8. Aqui, moçada, eu tenho uma matriz 3 por 3, ou também chamada matriz de ordem 3. Tudo bem? Detalhe, ó, aqui, ó, menos 1, 4 e 8 é a minha o quê? Diagonal principal, tudo bem? E aqui, ó, 6, 4 e 2 é a minha famosa diagonal secundária, tudo bem? Então, assim, esse é um conceito básico de matriz, né, chamada matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. E lembra bem, não precisa a gente estar falando matriz 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, a gente fala matriz de ordem 2 é a matriz 2 por 2. Matriz de ordem 3 é a matriz 3 por 3. E matriz de ordem 4 é a matriz 4 por 4. Um pequeno detalhe, presta atenção, tá? Nós aqui possivelmente estudaremos por enquanto a 2 por 2 e a 3 por 3. Futuramente, em outro assunto chamado determinantes, vai dar uma trabalhada nas 4 por 4 também. Vamos usar algumas regras, tal, e etc. Tá bom? Mas lembra bem, né?
A única matriz que a gente pode usar a palavra ordem são as matrizes chamadas de matrizes quadradas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, tá? Vamos para o próximo passo do nosso trabalho aqui, da nossa aula de matrizes, tá ok? Olha bem, ó, o que é uma matriz diagonal e o que é uma matriz identidade, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, para ser uma matriz diagonal, né, o primeiro passo é que ela, obrigatoriamente, ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Obrigatoriamente, ela tem que ser uma matriz quadrada. Então, a matriz diagonal, obrigatoriamente, tem que ser quadrada. Daniel, e o que é uma matriz diagonal? Pessoal, vamos escrever aqui uma matriz. Chamar de novo de matriz A, para ver se você nota alguma coisa aqui. Eu vou escrever assim, ó. Vou escrever 1, 0, 0. Aí vou escrever 0, 2 e 3. Desculpa, não pode ser 3 aqui. Deixa eu apagar esse 3 aqui. Acabei indo na minha cabeça aqui na ordem, né? Aí vamos lá. Olha aqui, ó. Bora voltar aqui, ó. 0. E aqui vai ficar 0, 0 e 3. O que é que a gente nota nessa matriz? Olha bem, primeiro, ela é uma matriz quadrada, certo? Tá vendo aí, ó? Ela é uma matriz quadrada, tal, 3 por 3. Observa aqui, ó, tá aqui minha diagonal principal. 1, 2 e 3, tá vendo aqui, ó? Minha diagonal principal. E o que é que você observa mais? Quando você tira a matriz, quando você tira a diagonal principal, todos os outros elementos que não estão na diagonal principal são nulos, ou seja, são zero. Nesse caso, você está diante de uma matriz diagonal. Tudo bem? Ah, Daniel, então quer dizer, ó, que uma matriz B, por exemplo, assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, onde todos os elementos são zero, por exemplo, né? Nesse caso aqui nós temos uma 3 por 3, não é isso? Que é uma matriz quadrada. Está aqui a diagonal principal. Ela é 0, 0, 0. Os outros elementos também são zero. Então, ela é uma matriz diagonal? Sim. Escuta bem. Deixa eu voltar aqui para olhar para você bem legal. Olha bem. Para ser diagonal, o fato importante, a condição para ser diagonal, é que os elementos que não estão na diagonal principal sejam nulos. Mas, Daniel, a diagonal principal nesse segundo exemplo também é nula, não importa. O que importa são os que não estão na diagonal principal. Esses têm que ser zero, tudo bem? Então, voltando aqui, percebe que todos os elementos que não estão na diagonal principal, eles devem ser zero. Então, para ser matriz diagonal, ela tem que ser uma matriz quadrada e os elementos que não estão na diagonal principal, todos eles têm que ser zero. Tudo bem? E o outro tipo de matriz que a gente trouxe aqui, né, nessa parte da aula, é a matriz identidade, uma matriz importante. Futuramente a gente vai ver ela, a gente vai trabalhar com a matriz inversa, né? A gente vai precisar dela. E primeiro passo, para ser uma matriz, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Aqui, ó, né? Para ser uma matriz identidade, primeira coisa, ó, não esquece, ela tem que ser uma matriz também quadrada. Tá? Esse é o primeiro ponto para que ela seja uma matriz identidade. A matriz identidade, pessoal, ela tem um símbolo, é assim, ó, é o izinho, tá bom? Escreve I. No caso, se você escrever assim, ó, I2, nós estamos dizendo que é a matriz identidade de ordem 2, já que ela é quadrada. E como é a matriz identidade? Aí sim, ó, 0, 0, 0, 0. Opa, nesse caso é a matriz nula, desculpa, né? A gente vai acabando aqui escrevendo zeros, mais zeros, mais zeros, esquece da ideia principal, tá bom? Olha bem, a matriz identidade, ela é assim, ó, observa bem, ó, 1, 0, 0, 1. Olha bem, deixa eu escrever aí 3, aí a gente vai tirar as conclusões. Como é que seria a matriz identidade e 3, né? Ou seja, de ordem 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Olha bem, para cá, presta atenção. A matriz identidade, diferente da matriz diagonal, olha o que acontece.
Você vai lá na diagonal principal e observa que todos os elementos é 1. Tanto aqui na 2 por 2, como aqui na 3 por 3. Tá vendo? Fora isso, os elementos que não estão na diagonal principal são 0. Então, assim, para ser identidade, são... Olha bem, deixa eu voltar aqui para olhar para você bem legal. Olha bem, para ser matriz de identidade, nós temos duas condições. Qual é a primeira? Né? Aliás, são 3. Bora pensar assim. Primeiro, ela tem que ser uma matriz quadrada. Aí tudo bem, né? Os elementos da diagonal principal, todos têm que ser 1. Todos. 1. Unidade. 1. E os elementos que não compõem a diagonal principal têm que ser nulo, ou seja, 0. Bora voltar para a diagonal. Na diagonal, eu tenho a diagonal principal, aí não importa se é 0, se é 1, se é 2, se é 3, aí não importa. É negativo, positivo. Mas os elementos que não estão na diagonal principal tem que ser 0. Certo? Qual é a diferença de uma para outra? É o seguinte, é que na identidade, os elementos da diagonal principal tem que ser 1 obrigatoriamente. 1, sempre 1. Todos tem que ser 1. Se tiver pelo menos um diferente de 1, é diagonal. Tudo bem? Então, essa, vamos dizer assim, é a ideia principal. Então, quando a gente volta para cá, a gente percebe isso, né? Exatamente essa diferença aqui, ó, né? A diferença quando é uma matriz diagonal e quando é uma matriz, vamos dizer assim, identidade. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula aqui. E o que é uma matriz oposta e o que é uma matriz transposta, tá? Deixa eu voltar aqui, pessoal, olha bem, vem para cá comigo, tá? Essas duas aí, vamos dizer assim, né? Elas são matrizes, né? Vamos dizer assim, são matrizes que vale muito a pena você ficar bem ligado nelas, porque elas participam muito das operações com matrizes. Então, principalmente a matriz oposta, que é uma matriz bem simples, uma matriz fácil de trabalhar. Já a transposta é como se fosse uma operação, se você perceber, é uma operação. Como é que vai ser? O que é linha vai virar coluna, né? E o que é coluna vai virar linha. O que acontece com a matriz transposta? Quando você tem uma matriz transposta, por exemplo, do tipo 2 por 3, ela vai virar uma 3 por 2. Há uma alternância no tipo de matriz, né? Já a matriz oposta é uma matriz bem simples. Você apenas vai alterar o sinal de todos os seus elementos. Vamos lá? Bora ver como é que isso acontece. Olha para cá. Vamos aqui, ó. Tá aqui a matriz, né? Vamos trabalhar aqui novamente. Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho aqui, tá? Vamos lá. Vamos desenhar aqui uma matriz A. Vamos desenhar uma matriz pequena mesmo, assim, ó. Menos 2, 5, 3, 4, 1 e menos 6. Está aqui, ó, minha matriz A. Tudo bem? Como é que se calcula? Vamos trazer aqui para baixo, né? Vamos fazer aqui embaixo. A matriz oposta. Primeiro ponto, tá bom? Olha bem, tá? Olha bem. O símbolo dela é assim, ó, menos A. Quando você coloca um menos antes da letra maiúscula que representa a sua matriz, você está dizendo que vai fazer a operação transposta. Aí, nesse caso, o que, é que você vai fazer agora? Trocar o sinal de todos os elementos. Menos 2 vai virar 2, tá bom? O 5 vai virar menos 5, tudo bem? O 3 vai virar menos 3. O 4 vai virar menos 4, tá bom? 1 vai virar menos 1. E o 6 vai virar mais 6. E aí você tem a matriz oposta. Observa bem que a matriz oposta ela não muda o tipo da matriz, né? Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz do tipo 3 por 2, tá vendo? E essa aqui também ela será uma matriz do tipo 3 por 2. Não houve alteração no tipo de matriz, tá? Então, voltando para cá, a oposta é uma matriz bem simples, né? Você vai apenas trocar o sinal dos elementos da matriz, não é isso? E lembra que ela não vai trocar o tipo, né, de matriz, tudo bem? Vamos voltar lá, tá? Vamos para a matriz transposta. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui novamente uma matriz, tá bom? Vou desenhar a mesma que eu coloquei aqui na oposta, para que você note aqui um detalhe bem legal nela. Aqui, ó. Deixa eu habilitar aqui legal minha caneta, tá bom? Vamos lá, eu desabilitei ela aqui. Está aqui, ó. Vamos lá. Está aqui a matriz A. A mesma que a gente desenhou aqui do lado, tá bom? Aqui, ó, menos 2, 5, 3, 4, 1 e menos 6. Tudo bem? Tá aqui, tá ok?
E como é que representa, lembrando, ela é uma matriz do tipo 3 por 2, desculpa, né, antes de jogar a próxima aqui. E observe o que acontece, ó, ela vai virar assim, ó. Como é que é o símbolo dela, Daniel? Você vai escrever A, aí observa, ó, coloca um Tzinho em cima, tá bom? Na verdade aqui um T grande, né, um T maiúsculo, tá bom? Nesse caso está informando que você vai fazer a operação de transposta. E o que acontece quando você faz a operação de transposta? Ó, o que é linha vai virar coluna e o que é coluna vai virar linha. Por exemplo, ó, menos 2 e 5, que é uma linha, vai virar aqui, ó, menos 2 e 5 coluna, tudo bem? 3 e 4 linha vai virar 3 e 4 coluna. 1 e menos 6 linha vai virar 1 e menos 6 coluna, tudo bem? Tá aqui, ó. E aí ela passa a ser uma matriz do tipo 2 por 3, tá bom? Houve aqui uma alteração do tipo de matriz aqui, ó. Era uma matriz 3 por 2 e aqui ela passa a ser uma matriz 2 por 3. Mas cuidado, né? Você tem que ter cuidado aí nessa aqui, ó. Vamos fazer uma observação aqui, né? Mas, Daniel, se ela for uma matriz de ordem 2 ou de ordem 3, aí nesse caso não vai mudar, né? É uma matriz 2 por 2 vai continuar sendo uma matriz 2 por 2, é uma matriz 3 por 3 ela vai continuar sendo uma matriz 6 por 3. Por exemplo, vou fazer uma bem simples aqui, né? Só o B aqui. Vamos lá? Por exemplo, eu tiver assim, ó, 2, menos 1, 4 e 5, por exemplo, né? E aí a gente for fazer aqui a transposta dela, né? BT, o que é que vai acontecer aqui, ó, nesse caso? A linha 2 e menos 1 vai virar a coluna 2 e menos 1, tudo bem? E a linha 4 e 5 vai virar a coluna 4 e 5. Mas observa, ela continua sendo, ó, 2 por 2, ela continua sendo também uma 2 por 2. Claro, né? Aqui, na matriz transposta, a gente tem duas formas, né? A alteração quando ela não for quadrada e quando ela for quadrada não vai ter alteração. Tudo bem? Então, assim, resumindo, né, esse slide aí dos tipos de matrizes oposta e transposta. Na oposta, olha bem, não vai ter alteração do tipo de matriz, né? Se for uma 2 por 3, ela vai continuar sendo 2 por 3, tranquilamente. Em compensação, você vai trocar todos os sinais dos elementos que compõem a matriz, certo? Já a transposta tem dois casos, né? Se ela for do tipo 2 por 3, ela vai virar do tipo 3 por 2, vai ter alteração de linha e coluna. Se for quadrada, isso não vai acontecer. E o que é a transposta na sua essência, na verdade? O que é linha vira o quê? Coluna. Tudo bem? É uma coisa bem simples, como eu falei lá no início dessa aula, né? Aqui nós estamos estudando os conceitos preliminares, né, de matrizes, tá bom? Claro que a gente vai expandir muito mais ainda esses conceitos. As operações é um processo muito bacana, principalmente a multiplicação, a inversa, e aí a aula vai progredir muito bem. Não hoje, né? Como eu já falei lá no início, né? No início eu falei, vamos dividir o assunto matriz de uma forma que fique bem legal, bem bacana. Ok? Legal? Vamos lá, próximo slide aqui, tá bom? Vamos trabalhar aqui o próximo slide. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala de matriz simétrica e matriz antissimétrica. Tudo bem? Vamos falar de matriz simétrica e matriz antissimétrica. Aqui, vamos devagar, certo? Vamos lá. O que é uma matriz simétrica? Primeiro, vamos para as características dela, né? Essa matriz simétrica aqui, primeiro, ela tem que ser quadrada. É o primeiro ponto aqui, né, para você trabalhar a matriz simétrica, tá bom? Ela tem que ser quadrada, tá? É o primeiro ponto. E o que é que diz na definição? A definição fala o seguinte, que uma matriz é simétrica quando a matriz ela é igual à sua transposta, tá? Eu sou obrigado a falar isso para você. Mas olha bem, vamos pegar uma matriz aqui, ó, uma matriz A, por exemplo, né? Olha bem. Essa matriz A, eu vou escrever ela assim, ó, 2 menos 1 e 0, tudo bem? O próximo aqui, ó, menos 1, 3 e 7, certo? E aqui, 0, 7, menos 2. Daqui minha matriz A. Embaixo, nós vamos fazer a transposta dela. Olha bem aqui, ó. AT. E o que é a transposta, né? O que é linha vai virar coluna e o que é coluna vai virar linha. Observe que eu tenho a linha aqui, ó, 2 menos 1 e 0. Então vai ficar assim, ó, 2 menos 1 e 0.
Aqui eu tenho uma linha menos 1, 3 e 7. Então ela vai virar a coluna menos 1, 3 e 7. E aqui eu tenho a linha 0, 7 menos 2. Vai virar a coluna 0, 7 e menos 2. Observe o que aconteceu. Ó. A minha mesma matriz em cima é a mesma matriz embaixo. Então essa matriz A é chamada de matriz simétrica, certo? Mas olha bem uma coisa, tá? Deixa eu mudar aqui uma ideia aqui para você. Olha bem. Prestem atenção. Bora tirar aqui a diagonal principal. Tá aqui ela, ó. 2, menos 3, menos 2, tal. Tá aqui ela, diagonal principal. Olha o que acontece, pessoal. Toda matriz simétrica, os elementos opostos à linha da matriz da diagonal principal são iguais. Observa bem aqui, ó. Aqui eu tenho menos 1, aí do outro lado também eu tenho menos 1. Olha aí, ó, são iguais. Observa aqui, ó. Aqui eu tenho 0, aí lá no outro canto eu tenho 0. Observa também, ó. Aqui eu tenho 7, aqui do outro lado eu também tenho 7. Observa bem que elas são o quê, ó? Ó, opostamente são iguais, né? 7 e 7, tá aqui, ó. 0 e 0 do outro lado, e tá aqui, ó. Menos 1 e menos 1, tá vendo? Então, você exclui a diagonal principal e os elementos que estão um do lado e outro do outro são sempre iguais, ó. Menos 1 com menos 1, 0 e 0, 7 e 7. Isso é uma forma, né? Vamos dizer assim, é uma forma de você trabalhar, tá? É uma forma de você trabalhar a ideia de matriz simétrica. Você passa uma linha na diagonal principal e vai notar que os elementos simétricos opostos a essa linha são iguais. Nesse caso, nós estamos diante de uma matriz simétrica, tudo bem? Bora voltar lá, vamos para a matriz antissimétrica, tudo bem? Vamos lá, vamos para cá. Olha bem, ó, deixa eu voltar aqui a minha cozinha vermelha para ficar legal para você aí, caneta. Vamos pegar aqui o vermelho, tá bom? Observa bem, ó. Bora criar aqui a matriz B, né? Vamos lá, a matriz B vai ser assim, ó. Ela vai ser 0, 5, tá bom? E menos 2, né? Depois a gente coloca as características aqui do lado, tá bom? Vai ficar lá, ó, menos 5, certo? O que mais? 0 e 1. É um exemplo que eu tô trazendo para você, tá bom? E aqui 2, menos 1 e 0. Observa que a diagonal principal dela é 0. Pessoal, vamos fazer a oposta dessa matriz, menos B. Bora lá. Bora fazer aqui a oposta. A oposta seria 0, menos 5, tá bom? E menos 2. Desculpa, mais 2, tá? Vou colocar um mais aqui. Aqui seria mais 5, 0 e menos 1. Eu estou fazendo aqui, ó. Lembrando, estou fazendo aqui a oposta, tá bom? E aqui embaixo a gente vai ter menos 2, 1 e 0. Tudo bem? E agora vamos fazer o quê? Agora vamos fazer a transposta da oposta. Vamos fazer aqui, ó, a transposta da oposta, tá bom? Vamos fazer assim, ó, menos B elevado a T. Olha como é que fica aqui, ó. Deixa eu fazer assim, vai ficar melhor, tá bom? Aí esse aqui, ó, vamos lá. 0 menos 5 e 2, que é linha, vai virar coluna, ó. 0 menos 5 e 2. 5, 0 e menos 1, que é uma linha, vai virar uma coluna aqui, ó. 5, 0 e menos 1. E a última aqui, ó, menos 2, 1 e 0, que é linha, vai virar aqui, ó, menos 2, 1 e 0. Tudo bem? E observa, ó, quando eu olhar aqui para B e quando eu olhar aqui para a transposta da oposta, elas são exatamente iguais. Ó, 0, 5, menos 2, 0, 5, menos 2, menos 5, 0, 1, menos 5, 0, 1. 2 menos 1 e 0, 2 menos 1 e 0. Então vamos lá. A matriz antissimétrica, né, também tem que ser uma matriz quadrada. Vocês notaram isso, né? E o que é a matriz antissimétrica? Ela é a... Presta atenção, eu tenho uma matriz A e ela tem que ser a transposta da oposta. Tudo bem? Mas olha bem, aqui, uma outra ideia, né? Aquela mesma ideia que a gente fez aqui com a simétrica. Observa bem, ó. Se você pegar aqui, ó,
ó, e pegar os elementos da diagonal principal, que no caso aqui, ó, é 0, 0 e 0, tá vendo aqui? Você nota o que, ó? Que os elementos opostos, aqui, ó, né, um do lado do outro, eles são o que? Com sinais trocados. Observa bem, ó. Esse aqui é menos 5, aqui é mais 5. Observa, ó, quando aqui é 2, lá na outra ponta é quanto? Menos 2. Quando aqui, ó, é menos 1, do outro lado aqui, ó, é mais 1. Tudo bem? Enquanto na transposta eles são iguais, ó, menos 1 e menos 1, 7 e 7, 0 e 0 aqui do lado do outro, aqui eles têm sinais contrários. Tudo bem? Essa aí, né, você nota aqui que a transposta, desculpa, a simétrica e a antissimétrica já foram muitas vezes questões de prova. Ele coloca lá uma questão para você que é o valor de x, y, dizendo que a matriz é simétrica ou antissimétrica, tá bom? Então, assim, você nota que é um tipo de matriz, né, bem, vamos dizer assim, bem trabalhada, né? A gente precisa trabalhar bem a ideia, tudo bem? E assim, para a gente poder encerrar, né, essa aula, olha o que eu trouxe para você aqui, para a gente finalizar bem legal essa aula, tá bom? Deixa eu vir para cá. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo, tá bom? Deixa eu pegar a vermelha aqui de novo, tá ok? Aí olha bem aqui, ó. Nós temos duas observações para fechar. Olha bem, ó. A igualdade de matrizes. Quando é que duas matrizes são iguais? Bem simples, pessoal. É quando os elementos que estão na mesma posição são iguais. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, x mais 3, né? Ele aqui no caso é o A11, tá vendo? E lá eu tenho aqui, ó, o menos 5, que é o B11. Então, para que duas matrizes, para que eu tenha uma igualdade de matrizes, os elementos que estão na mesma posição têm que ser iguais. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, x mais 3 é igual a menos 5. Da mesma forma, bem aqui, ó, 2y menos 7 tem que ser igual a 13, na mesma posição. Aqui, ó, 2y menos 7 tem que ser igual a 13. Nota que os outros elementos são iguais, ó, tá aqui o 1, desculpa, tá aqui o 9, tá aqui o 9, ó, olha aqui, ó, tá aqui o 11, tá aqui o 11. Resolvendo, pessoal, a gente vai ter que o x aqui no caso vai ser menos 8, não é isso? Porque aqui está mais 3, passando para o outro lado vai ser menos 3. E aqui a gente vai ter 2y igual a 20, porque menos 7, quando passar para o outro lado, vai passar mais 7, ou seja, o y é igual a 10. Então, assim, duas matrizes são iguais, né? Ou a igualdade entre duas matrizes acontece sempre que os elementos correspondentes, ou seja, os elementos que estão na mesma posição, são iguais. Conceito bem simples, né? E bem bacana. E aqui, né, para a gente fechar bem legal, aqui na próxima, tá bom? Deixa eu vir aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui, ó, uma questãozinha para a gente poder fechar o bloco. Bem bacana, bem legal, para a gente fechar a nossa aula. E ele fala assim, ó. Sabendo-se que a matriz mostrada na figura baixa é igual à sua transposta, o valor de x mais 2y. E o que é que você nota? Nota uma coisa bem simples, né? Ele fala que a matriz, ó, ele fala que a matriz é igual à sua transposta. E pessoal, quando é que uma matriz A é igual à sua transposta? Exatamente, pessoal, quando ela é o quê? É uma matriz, ó, simétrica. Tudo bem? Uma matriz é dita simétrica quando a sua matriz é igual à sua transposta. E a gente vai lembrar daquela ideia que é assim, ó. Olha bem, ó, né? A gente vai pegar a diagonal principal, lembra aqui, ó? 5, y e 0, né? Bora tirar esses elementos daqui, tudo bem? E vamos fazer aquela ideia assim, ó. Olha bem, ó. Olha pra cá, ó. 49 tem que ser igual a x2. Vou colocar aqui, ó. x2 é igual a 49, tudo bem? O outro aqui, na pontinha aqui, ó, menos 1, né? Aí você vai aqui do outro lado aqui, ó, vai lá, ó, né? É igual a 2y, né? Então eu posso dizer assim, ó, que 2 menos y é igual a menos 1. E para finalizar, ó, aqui, ó, 21, aí você vai aqui direto do outro lado da diagonal principal igual a 3x. 3x igual a menos 21. E aí você resolve. Por exemplo, x2 igual a 49, a gente vai ter x igual a raiz de 49. Aí toma cuidado aqui, ó. X é igual a mais ou menos 7. Aí você vai perguntar assim,
Vou usar o mais ou vou usar o menos? Calma. Se você for para a última aqui, vai ficar assim, ó. X igual a menos 21 sobre 3. Ou seja, x igual a menos 7. Tá bem? Então aqui a gente vai usar o valor negativo. Tudo bem? Para finalizar, a gente vai fazer aqui, ó, menos y é igual a menos 1 com menos 2, passei o 2 para o outro lado. Ou seja, menos y é igual a menos 3, bacana. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter que o y é igual a 3. Tudo bem? Logo, ele quer que a gente faça o valor, ó, de x mais 2y. Ora, meu x é menos 7, mais 2 vezes 3. Nesse caso, vai dar menos 7 mais 6, ou seja, o resultado vai ser menos 1. Logo, a gente vai ter o item B de bola. Tudo bem? Legal? Então, assim, pessoal, a gente encerra a nossa primeira parte de matrizes, né? A gente vai trabalhar os conceitos preliminares, o que é uma matriz. A matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, né? A gente transformou uma equação em uma matriz, trabalhamos alguns tipos de matrizes e no finalzinho fizemos exercício no bloco para poder encerrar tudo. E agora qual é o seu trabalho? É pegar o material, né, ir para cima dele, fazer as questões e assim você consiga isso nas questões que você vai trabalhar. Tudo bem? Pessoal, grande abraço, bons estudos e até a próxima.